Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoá-la com as ricas bênçãos com um céu aberto sobre a sua vida, lhe dando toda a condição favorável para você ir até o final, meu irmão. Ir até o final, minha irmã. Não para não, não desista não. Não retroceda. Continue firme. Deixe Deus te levar até o fim desse deserto. E para isso, deixe a palavra penetrar em teu coração. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Vamos para mais uma breve reflexão. E hoje é 2 versículos apenas. Quero ler com vocês a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 5 e 6. Diz assim: O mesmo acontece hoje, pois um pouco do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Paulo explicando a maravilhosa graça de Deus, a igreja de Roma, a igreja dos romanos. Ali tinha alguns hebreus, alguns israelitas que moravam em Roma devido ao contexto. Vamos dizer que ali talvez funcionasse assim como funciona na União Europeia hoje, que as pessoas tinham acesso livre de país em país. O Império Romano dominava naquela época e tinha alguns ali que se converteram ao cristianismo. E a carta de Paulo, ela é uma magnífica carta que explica para nós os princípios da verdade contida em Cristo e os princípios das verdades de Deus, que nos levam até o caminho da eternidade, a vida de eternidade após essa vida. E que a salvação é por meio da graça, não por meio da fé. Os irmãos estavam ali se dividindo em pequenos grupos dentro das casas, e por esse fenômeno de um falar de uma forma, outro falar de outra forma, alguns falsos ensinos estavam penetrando. E Paulo escreveu a carta justamente como uma forma de doutrinar os irmãos daquele momento. Vamos lá, vamos trazer para o nosso contexto esses versículos a qual eu li. Começa falando assim no versículo 5 de Romanos 11. O mesmo acontece hoje. Irmão, eu amo essa parte. Eu amo algumas expressões da Bíblia. Por quê, meu irmão? Olha, eu creio que essa frase é de Billy Graham. Eu não tenho a convicção, mas eu tenho 99% de certeza. Ele fala o seguinte, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Eu quero repetir. A Bíblia, ela é mais jornal, é mais atual que o jornal de amanhã. E quem começou a se movimentar agora há pouco, quem começou a entender a palavra, talvez em determinado momento do caminho resolveu seguir pelo próprio caminho, porque talvez se deparou com a religião, e a religião machuca as pessoas. A religião, eu costumo falar que é uma máquina de moer gente, e ela queima o filme de certa maneira do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não é o Senhor Jesus da religião, não. O Senhor Jesus, ele é amor, e eu vou até falar um pouco dele aqui em alguns versículos, mas a verdade é que quando aquelas palavras penetraram em nosso coração e nós fomos para o mundo, nós vimos que encontramos com, uma gota de mentira, e se tornou num oceano de maldade. É isso, uma gota de mentira, um oceano de maldade. E o mundo, ele oferece somente isso para nós. Nós vamos lá, nós nos decepcionamos. Por quê? Porque lá nós encontramos vaidade, aparência e tudo aquilo que nós não fomos chamados para viver em Cristo. E aí identificamos que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, porque a palavra toda se cumpre, irmãos. Elas são os princípios verdadeiros estabelecidos no céu, desígnios eternos. E o Senhor zela, em Jeremias 1,12 fala que o Senhor zela para que a sua palavra se cumpra. É a força mais poderosa que existe, zelando para que tudo se cumpra, para que tudo saia segundo ele falou. Marcos, no capítulo 1,15, no capítulo 1, no versículo 15, o Senhor Jesus fala: é chegado o reino do céu, o tempo prometido chegou, arrependam-se e creiam nas boas novas, ou seja, creiam nas minhas promessas. E é justamente isso que se refere à graça, porque ele continua falando no versículo 5, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E talvez nós lemos isso, dá uma ideia de seletividade. Não é, irmão. É pela graça que nós somos
vocacionados a servir pelo amor, até o fim, eu quero falar. É pela graça que somos vocacionados a servir em amor até o fim. Quando Paulo estava escrevendo essa carta, nos versículos anteriores, ele estava dando o exemplo justamente do profeta Elias, que depois de uma luta com Jezabel, se escondeu na caverna. E em determinado momento, ele deu a entender que Deus só poderia usar ele. E o Deus fala para ele assim, ó, ainda há 7.000 profetas que clamam a mim dia e noite. E ele estava reclamando justamente porque ele estava com medo de ser morto, entrou em depressão, uma vontade de desistir. Isso mostra, irmão, que as lutas, elas geram um peso, mas que o Senhor, estando conosco, ninguém pode tocar, irmãos. Muitas vezes ficamos com medo, muitas vezes ficamos cansados, muitas vezes desanimamos até mesmo de orar, por não sabermos que é através da oração que se conecta a essa fonte inesgotável que nos torna incansáveis, inabaláveis e imparáveis. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. É a graça de Deus que nos torna incansáveis, imparáveis e inabaláveis. O Senhor Jesus é a fonte dessa graça. Perceba o que o autor João, no capítulo 13 do seu evangelho, fala sobre uma passagem de Jesus. Capítulo 13, versículo 1, ele fala assim, ó: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele havia amado os seus discípulos que estavam neste mundo e os amou até o fim. Aqui percebemos justamente que ele vai executar o ato, ou seja, talvez ali um rito simbólico, despindo da sua autoridade, lavando os pés dos discípulos. Mas eu quero me apegar somente a esse discípulo. Por quê? Jesus sabia que tinha chegado a hora, irmão. Era uma hora de agonia, era uma hora de sofrimento. Muitas vezes, muitos de nós, quando passamos por esses momentos de sofrimento, não conseguimos evitar as palavras que saem da nossa boca, que são de dor, que expressam justamente aquilo que nós estamos sentindo. Nesse momento, tiramos os olhos dos outros e começamos a olhar somente para nós mesmos. E entendemos que é difícil, que são poucas pessoas que conseguem, como o autor João fala, amar até o fim. E esse é o verdadeiro serviço a qual a graça nos proporciona, a qual Elias teve dificuldade, porque ele foi levantado justamente para servir como profeta, a voz de Deus que traria ali a restauração do altar e a restauração do culto em Israel. Tinha muitas outras obras para ele fazer, tinha muito trabalho. Inclusive o Senhor fez ele voltar pelo mesmo caminho e ungir ali um rei e o profeta que substituiria ele, que seria Eliseu. Não se entregando à depressão. Quando Deus chega de frente para ele e fala assim: aonde está você, Elias? E ele estava dentro da caverna, num momento de trevas. A caverna representa esse momento na nossa vida de escuridão, a qual nós deixamos de fazer o que devia fazer. E nós fomos chamados, irmão, para amar. E nós mostramos o amor na prática, no serviço, vocacionado pela graça de Deus. É um chamado a todos, irmãos, e isso se dá por meio da fé, e não por meio do cumprimento de algumas regras. O amor em si, irmão, quando ele é fingido, quando ele é forçado, as pessoas notam. Você sabe quando uma pessoa está tentando forçar a barra para te agradar. Você sabe quando, nós sabemos quando uma pessoa está querendo nos impressionar, quando o amor não é verdadeiro, irmãos. Nós sentimos em nosso coração. É o exemplo de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. As duas irmãs, Marta e Maria. Maria estava ao pé do Senhor Jesus ali, ouvindo os ensinamentos, e era isso que agradava o mestre, enquanto Marta preparava ali a comida, mas não era o momento, não quer dizer, ou seja, aquele não é o tipo de serviço que agrada a Deus. E entendemos aqui, irmão, a função primordial do amor, que Deus está preocupado muito mais com a questão do nosso amor, com que a questão em si, irmãos, com a questão em si justamente de demonstrar isso por meio de atos forçados. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 8, diz exatamente o seguinte, fala que o amor
nunca desiste. E aí ele fala, as profecias cessarão, tendo orações cessarão, e até mesmo a nossa fé cessará, mas o amor jamais acaba. Tudo passará, irmão, tudo passará. Tudo nessa vida tem prazo de validade, mas o amor é a única coisa que fica. Agora, é muito difícil estar passando por momentos de sofrimento como o Senhor Jesus passava e sabia que chegou a sua hora e continuar amando. É um amor que vai além das circunstâncias. O amor incondicional de Deus. O amor que nos leva justamente a entender que Deus tem algo melhor para nós. Quem, meu irmão, se anulou por você? Quem te abraçou quando ninguém mais te abraçava? Quem te abraçou, quem pegou na sua mão e falou, vamos atravessar esse caminho, e quando você queria desistir, falava, não para não, vai ficar tudo bem. Quem se anulou por você? Quem não se importou com as circunstâncias? Quem não se importou com aquilo? Esse é o amor que Deus está nos ensinando. Esse é o amor a qual nós fomos chamados verdadeiramente a exercer. E logo na frente ele fala que os discípulos serão reconhecidos justamente por esse amor. Então quem foi os seus passos no chão quando você não sabia por onde caminhar? Quem te pegou na mão e falou, vem por aqui é melhor? Quem se anulou por você? Quem te amou sem ter um porquê? Quem foi? Valorize pessoas assim, irmão. Valorize pessoas assim. Elas estão cada vez mais difíceis e foram escolhidos pela graça, irmão. Pela graça, por um simples motivo, para ensinarem os outros a irem por esse caminho. E Paulo continua falando, e se a escolha se dá pela graça, então ela não se baseia nas nossas obras. E aqui é a grande questão do legalismo, irmão, que entre o legalismo e o determinismo são doutrinas que não funcionam com Deus. Nós jamais, meu irmão, jamais poderemos comprar o favor de Deus. Nós jamais poderemos impressionar a Deus com qualquer um dos nossos atos. Nós podemos até, de certa maneira, agradá-lo, mas impressioná-lo a fim de que ele mude algo com relação à sua palavra e princípio para exercer o favor dele sobre nós, não. Ele derrama livremente. Então jamais podemos mesmo impressionar a Deus. Eu quero ler com vocês alguém que tentou fazer isso, um mago chamado Simão. Ele era muito respeitado. Ele conta ali, a história dele é contada a partir do Atos capítulo 8, do versículo 9 ao, se eu não me engano, até o 36. Vai dando a história dele. O que aconteceu? Os apóstolos, Pedro, chegaram ali e começaram a ministrar a palavra, e até ele se converteu. E em determinado momento, os apóstolos começaram a fazer o que era de praxe, orar pelos outros, impondo as mãos para que eles recebessem a dádiva do Espírito Santo, que é o que o pastor Luciano Subirá costuma falar, que é a nossa força capacitadora para que nós possamos trabalhar com Deus em uma vida melhor para nós. E eu concordo totalmente com essa doutrinação, porque muitas pessoas creem que recebem as coisas de Deus de mão beijada. A graça, ela é gratuita, por quê? Porque nós não tivemos que pagar preço nenhum, e ela continua sendo gratuita, ela continua sendo imerecida, e eu vou chegar lá nesse conceito. Mas a grande questão é que nós não podemos fazer nada para comprar o favor. E esse homem viu, e ele tentou comprar. Olha, eu vou ler 3 versículos a partir do momento que ele viu. Atos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: Simão viu que quando os apóstolos punham a mão sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser a mão sobre alguém, essas pessoas receberão o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande vocês seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Irmãos, uma clara evidência que aquele homem não teve a mente transformada. Não teve a mente transformada em amor. Muitas vezes nós queremos o favor de Deus para cumprir os nossos próprios deleites, para nós sairmos do deserto, assim como o ladrão da cruz só queria descer logo da cruz. Se tu és Deus mesmo, tira-nos daqui. E aquele outro que estava do lado direito, repreendeu, fala: nós merecemos estar aqui, mas esse homem não fez nada.
E é justamente disso que está falando essa palavra. Por quê? Paulo responde: pois nesse caso a graça deixaria de ser verdadeiramente o que ela é, irmãos. E o que ela verdadeiramente é? Gratuita e imerecida. Por quê, irmãos? Por que ela é gratuita? Porque nós não fizemos nada. Não pagamos o preço. Quando Jesus pagou o preço e ele foi até o final, e isso foi a maior prova de amor, uma das frases que ele disse no alto da cruz é o tetelestai, está pago, ou seja, está consumado. Haveria um preço que deveria ser pago pela ira de Deus não consumir pelos nossos pecados. E esse preço foi pago justamente para que a ira de Deus não derramasse sobre nós. E o não reconhecimento disso traz, justamente imputa que a ira de Deus caia sobre nós, o reconhecimento da graça, da gratuidade dela. Quero ler com vocês aonde João, o próprio evangelista João fala em João capítulo 1, no versículo 14, diz assim: a palavra se tornou carne, ou se tornou um ser humano e morou entre nós, tabernaculou entre nós, essa palavra fala, ou seja, habitou em tendas, se limitou. A palavra está falando justamente daquilo que fundou o mundo. Ele estava remetendo ao haja luz, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua glória, natureza que recebeu como unigênito, filho único do Pai. Essa foi a oferta de amor de Deus para nós, irmãos. É uma oferta, todos nós deveríamos ofertar algo pelos nossos pecados para que a ira de Deus não caísse. E Deus, o próprio Deus pagou esse preço, ofertando aquilo que ele tinha de único. Por quê? Porque ele se tornaria a matriz geradora de uma nova natureza. A natureza divina que estava em Jesus Cristo agora daria-nos condição de lutarmos contra o nosso pecado. Ela está em nós disponível por meio do Espírito Santo, por isso somos chamados para andar no Espírito. Por isso Paulo fala em Romanos 8,14 que aqueles que são nascidos de Deus andam pelo Espírito. E o medo e a natureza humana já não dominam mais. E isso é através da oração, irmãos, é através de pedir ao Pai. Pai, eu quero receber esse Espírito, eu quero receber essa graça, eu sei que eu não mereço, reconhecendo os pecados, irmão, diariamente no processo que estamos vivendo. E ela é imerecida, irmãos. Imerecida por quê? Porque jamais impressionaremos Deus com qualquer ato de bondade que nós fizermos, embora eles agradem a Deus, irmãos. Embora eles agradem. Eu quero ler com vocês agora Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Por que Deus derramou essa graça? Ele fala: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé, que é acreditar justamente. Fala, isso não vem de vocês, mas um presente dado por Deus. E é justamente acreditar que é uma dádiva, irmão. A salvação não é o resultado dos esforços humanos, portanto, ninguém pode orgulhá-la de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que já haviam preparados de antemão, as boas obras. E essas boas obras, irmãos, não tem nada a ver com construtos físicos e institucionais, tem a ver com pessoas. O Senhor se importa com CPF, o Senhor não se importa com CNPJ. O CNPJ, ele até age no meio dele, há reunião dos santos, sim, mas ele se importa muito mais com o que nós sentimos e com o nosso coração. E eu creio, esse é o Deus que eu prego, de um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida e se preocupa com como nós estamos nos sentindo. Agora, nós não somos salvos pela graça, e é isso que eu quero ressaltar, porque nós somos salvos para as boas obras. Por quê, irmãos? Porque é as boas obras que nos mantêm vivos diante de Deus. Irmã, e aqui eu quero chamar a atenção. Aqui quero trazer uma pequena exortação em forma de amor para vocês. Receba com todo carinho. Ninguém chegou a Deus porque as coisas estavam boas. E ninguém começou a orar a Deus e começou a acreditar na palavra de Deus se não visse que realmente ela se cumpre. E ninguém de nós, e eu me incluo, eu estou falando isso e me incluo verdadeiramente a vocês, nenhum de nós continuaríamos orando se as coisas derem tudo certo no caminho. Então Deus derrama, e tudo aquilo que nós estamos vivendo de ruim no deserto é a colheita de uma vida passada, e nós precisamos colher para chegar até a colheita da plantação da boa semente.
que é justamente essas obras, essa feitura, qual Deus nos fez. E tudo isso nós fizemos, sabe por quê, irmão? Porque nós fomos influenciados por pessoas que não eram de Cristo naquele momento. Começamos a frequentar lugares que antes condenávamos, sabe? Estávamos absorvendo conteúdos que antes recriminávamos, e precisamos entender, olha, que essas obras, elas atraem o favor de Deus para nós. Em Atos capítulo 9, versículo 33, 36, fala de Dorcas, justamente que ela costurava e fazia isso livremente, ou seja, sem esperar nada em troca, irmão. Isso que nós devemos fazer quando nós vamos fazer uma obra, sem esperar nada em troca, assim como Deus não espera, embora Ele observe, e isso mostra o arrependimento do nosso coração, porque nos torna cada vez mais parecido com a figura de Senhor Jesus, que ama até o fim, ama independente da circunstância. E quando nós demos ouvido, foi justamente ali onde nós começamos a colher a injustiça, começamos a colher humilhação, vergonha, começamos a andar onde não devíamos andar. Puxa a memória aí para você ver se eu estou falando alguma besteira. Se eu tiver, por favor, me corrija, pode deixar nos comentários. Tenho plena convicção que não. Eu vim de lá, irmão. Eu vim do mundo. Eu conheço toda a maldade que contamina. Muitas pessoas, às vezes, sabe, vêm assim e falam assim: Alisson, aquela pessoa te tratou mal, por que você não tratou ela da mesma forma? Eu vi que você tratou ela de uma forma totalmente inesperada e até mexeu com ela. Eu falo assim, o que ela fez se revela justamente ao que ela é. O que ela faz revela o que ela é, e o que eu faço revela o que eu sou e o que Deus está me transformando. E é por isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo. E qual que é o padrão desse mundo, irmão? Mentira, falsidade, aparência. Nós vemos hoje notícias sobre comunismo, sobre outras atividades como nós temos visto, que são totalmente indesejadas do Pai. Nós vemos livre acesso, e nós consumimos isso abertamente, sabe? Isso me deixa me traz bastante estranheza cristãos consumirem isso sem qualquer repúdio. Isso é uma clara evidência de que o Espírito Santo ainda não está em guerra, de que você não deseja uma transformação. Desejar a transformação gera um conflito dentro de nós. Logicamente, essa guerra e esse deserto que a transformamos, até nós colhermos tudo, gera um cansaço muito grande. Mas temos que seguir justamente até o fim, porque ele fala que quando nós não amoldamos ao padrão desse mundo e renovamos a nossa mente, justamente para que nós possamos ser capacitados para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai nos levar em terrenos que nós precisamos passar pela dor, para que nós possamos ver como que nós estamos reagindo durante o período de dor e o que tem saído da nossa boca, para que nós possamos colocar aquilo para fora. Não pode ficar aí dentro. O que você vai viver, meu irmão, o que você vai viver, minha irmã, não é compatível, sabe? Não é compatível com a vida anterior. O para-brisa, ele é maior do que o retrovisor, esquecendo-se das coisas, ou seja, deixando aquelas coisas que ficaram lá atrás. É lá que deve ficar. Ele pagou um preço por nós, irmãos, ele é gratuito e merecido. Ele pagou esse preço. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Agora quero terminar com Romanos 8, versículo 32, porque diz que se Deus não poupou nem mesmo o unigênito, não dará a ele todas as coisas quando nós estivermos preparados para receber. Então continue, meu irmão, continue, minha irmã, lançando a boa semente, porque a colheita é só uma questão de tempo, e ela vem da mão do nosso Criador. Nesse momento nós entenderemos que o Cordeiro tem uma recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe vocês com essa breve palavra, que ela possa trazer clareza ao coração de vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau!